Já estamos em Chamonix, Mont Blanc, França. Saindo hoje de Chamonix, rumo a Lucerna, na Suíça. Vamos embora. Chamonix, Mont Blanc. A história de Chamonix, Mont Blanc é fascinante. Situada nos Alpes franceses, essa cidade alpina tem raízes que remontam tempos antigos, mas ganhou destaque no século XVIII. Chamonix também é frequentemente chamada de capital mundial do alpinismo, devido à sua importância na história do alpinismo. A história de Chamonix Mont Blanc é fascinante. Situada nos Alpes franceses, essa cidade alpina tem raízes que remontam tempos antigos, mas ganhou destaque no século XVIII, sendo o Mont Blanc o pico mais alto dos Alpes. Além do alpinismo, Chamonix é famosa por sua atividade de esqui e snowboard e oferece as melhores pistas de esqui dos Alpes, com opções para iniciantes e experientes. Chamonix Mont Blanc, lugar imperdível para quem gosta de esportes de inverno. Este é o Aiguille du Midi. Essa é uma atração mais popular de Chamonix. O teleférico Aiguille du Midi leva os visitantes a uma altitude de 3.842 metros, oferecendo vistas espetaculares dos Alpes, incluindo o Mont Blanc. Embarque conosco nessa emocionante viagem de moto de Chamonix a Lucerna, explorando a majestosa beleza dos passos Forclaz e Fourques. Navegamos por estradas sinuosas que cortam paisagens deslumbrantes, com montanhas imponentes e vales serenos como pano de fundo. Junte-se a nós para reviver essa experiência e inspire-se a explorar as estradas menos percorridas. Se você é apaixonado por aventuras de moto e deslumbrantes paisagens alpinas, esse vídeo é para você. Se esse vídeo ficou muito longo, a culpa é das paisagens. É o ator principal deste vídeo. Afivele seu capacete, sente no sofá e nos acompanhe.
Cidade de Argentière. Ainda estamos no Vale do Mont Blanc, França. O passo Forclaz une a França à Suíça. Ao cruzar o passo Forclaz, experimentamos a adrenalina das curvas desafiadoras, revelando panoramas deslumbrantes dos Alpes. A cada curva, a beleza natural se desdobra, proporcionando uma jornada única e inesquecível. E por aqui passou a grande maratona do Mont Blanc, ocorrida ontem. A maratona do Mont Blanc é uma das maratonas mais icônicas do mundo. E aqui começa a Suíça. O passo Forclaz tem uma altitude de 1.526 metros acima do nível do mar. É uma importante rota nos Alpes, conectando a cidade de Martigny, na Suíça, com Chamonix, na França. Um dado histórico importante é que a Suíça manteve sua política de neutralidade ao longo das guerras mundiais, buscando evitar conflitos armados. Sua posição geográfica montanhosa e a tradição de neutralidade contribuíram para que o país não fosse diretamente envolvido nos confrontos. Desta forma, muito do que vemos hoje na Suíça é original, ou seja, nunca foi destruída por bombardeios, de forma que são originais. Toda a sua arquitetura medieval e cidades estão muito bem preservadas. Vale a pena uma visita. É uma rota que possui uma rica história e tem sido vital entre Suíça e França nos Alpes. Passo Forclaz. O Passo de Forclaz é uma passagem de montanha localizada nos Alpes, entre a França e a Suíça. É conhecido por ser um ponto de passagem para alpinistas, ciclistas e motociclistas, devido às suas vistas panorâmicas e à proximidade com o famoso Mont Blanc. A estrada que passa por esse local oferece acesso a belas paisagens e atividades ao ar livre. Os estados suíços são chamados de cantão. Estamos no cantão de Valais. Cidade de Martigny. É uma comuna suíça no cantão de Valais, sede do distrito de Martigny. Está situado entre o rio Ródano, que se dirige ao lago Lemano.
Martigny está também no cruzamento do Passo Gran San Bernardo, que liga até a Itália, e o Passo Forclaz, que liga a cidade de Chamonix, na França. É o caminho que estamos fazendo hoje. Toda a encosta com vinícolas e vinhedos suíços. É uma grande área produtora de vinhos, principalmente vinhos brancos. Para um brasileiro, percorrer essas estradas suíças de moto é indescritível, porque somente de moto você realmente faz parte da paisagem, você sente o vento, você sente os aromas, é muito diferente. Recomendo. A aventura sobre duas rodas é indescritível. E a estrutura ferroviária constitui um verdadeiro desafio numa região alpina. Muitas obras no verão.
cidade de Morel-Filet. Essas cidades nos vales suíços sempre seguem o rio e uma ferrovia. 680 habitantes. É muito comum a quantidade de ciclistas nesses caminhos. Lembrando que os ciclistas sempre têm a preferência, seja na subida ou na descida. Os Alpes são uma cadeia montanhosa que se estende pela Europa Central e são formados principalmente de rochas sedimentares, metamórficas e algumas rochas ígneas. Sua origem geológica está relacionada ao movimento tectônico das placas da Terra. Há cerca de 30 milhões de anos, a colisão das placas tectônicas africana e euroasiáticas começou a elevar as camadas de rocha, formando os Alpes. Esse processo de orogenia, ou seja, a formação de montanha através do encontro de placas tectônicas, continuou ao longo do tempo, gerando a atual paisagem montanhosa, os Alpes. Devido à sua extensa e impressionante cadeia de montanhas, os Alpes servem hoje como uma fronteira natural para vários países na Europa. Eles se estendem por aproximadamente 1.200 quilômetros, passando por 8 países: França, Itália, Suíça, Liechtenstein, Áustria, Alemanha, Eslovênia e Mônaco. Durante o verão, os caminhos naturais que se abrem entre as montanhas são chamados de passos. Os passos alpinos são, então, pequenas estradas de montanhas que ligam os diversos países. Portanto, cada passo alpino é uma estrada de montanha que atravessa os Alpes, conectando diversas cidades e regiões.
As casas nos Alpes suíços frequentemente são construídas com madeira devido à abundância desse recurso na região. A madeira também é escolhida por sua durabilidade, isolamento térmico e estética tradicional. E observem que muitas das casas têm uma altura do solo e principalmente o alicerce é feito em pedra. O pinho é uma madeira muito comum devido à sua resistência e disponibilidade local. A Suíça é dividida em estados, chamados de cantões. A Suíça é dividida em 26 cantões, que são unidades administrativas. Valais, Uri e Lucerna são 3 das 26 unidades. Cada cantão tem suas próprias características culturais, histórica e geográfica, contribuindo para a diversidade da Suíça. Cada cantão tem sua própria constituição, governo e parlamento, garantindo um alto grau de autonomia. Os cantões desempenham um papel na política suíça, influenciando questões como impostos, educação e saúde. A descentralização do poder é fundamental para a estrutura política suíça, promovendo a participação democrática em níveis locais e regionais, sendo esse tipo de governo um exemplo para o mundo, sendo que o IDH da Suíça é um dos maiores do mundo. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. A Suíça só perde para Oslo, na Noruega. Cidade de Münster. Esse vilarejo parece ter saído de um conto de fadas. Observe a arquitetura. Lugar incrível para se viver. Cidade de Münster, região de Goms. Onde estão os habitantes? E observe que em quase todas as cidades e vilarejos que nós cruzamos, quase não vemos uma população na rua, um hábito muito diferente do brasileiro. E esse é um dos motivos de má adaptação dos brasileiros quando imigram para esse tipo de país. Observamos muito isso. O europeu, de uma forma geral, tem um hábito de vida muito peculiar.
bem diferente dos países latinos e principalmente africanos. Eu, na verdade, conheço pouco mais de 100 países e essa é uma observação minha. Já a economia suíça é conhecida por sua diversificação e estabilidade. Serviços financeiros, indústria farmacêutica, manufatura de precisão, os famosos relógios suíços, o turismo também é uma fonte vital de renda, tecnologia e inovação, além de uma agricultura de alta qualidade, famosos por seus queijos e chocolates. A Suíça também cultiva cereais como trigo, cevada e centeio. Outras frutas também são muito frequentes por aqui, além de carne, bovina, suína e aves. Contribui para a agricultura suíça. A apicultura também é praticada e a produção de mel suíço é de alta qualidade. Apesar de ser um país montanhoso, com limitações geográficas para a agricultura extensiva, a Suíça valoriza a qualidade e a sustentabilidade em seus produtos agrícolas, um exemplo para o mundo. E o que não falta aqui na Suíça são fontes hídricas. Os Alpes são uma fonte inesgotável de água. Continuando nossa aventura, conquistamos o deslumbrante Passo Furka, extremamente famoso graças ao filme 007 contra Goldfinger, testemunhando a grandiosidade do icônico glaciar do Rhône. A estrada serpenteante nos levou a altitudes incríveis, onde a imensidão das montanhas suíças se revelou em todo o seu esplendor. Lugar inesquecível para quem ama viagens de moto. Em relação à sua história, essa rota de montanha é conhecida desde o Império Romano, em torno de 15 a.C. O Vale do Ródano faz parte da província da Récia até o ano de 100 d.C. E a ligação pelos Alpes fazia-se principalmente pelo Passo Furka e pelo Passo Oberalp. O atual comércio e a circulação de mercadorias são mencionadas desde 1420 em relação ao Valais, que importava sobretudo sal e exportava vinho, cereais e peles. O Passo Furka sempre teve essa importância histórica, desde o período pré-histórico, com o seu auge no período medieval e até hoje um destino turístico.
E esse carro com certeza é da época do James Bond. Deve ser um 1964. Inacreditável a quantidade de ciclistas nessa rota. Assim como nós vemos na França e na Itália, também aqui na Suíça. Hotel Belvedere, um dos hotéis mais famosos do mundo, hoje abandonado. Esse hotel ficou famoso no filme 007 contra Goldfinger. Chegando ao topo do Passo Furka, ou Furka Pass. O Passo Furka é uma rota de montanha situada nos Alpes suíços, conhecida por sua beleza cênica e importância histórica. Foi inaugurado em 1867, sendo uma das rotas alpinas mais antigas da Europa. Com 2.429 metros de altitude, oferece vistas espetaculares da região alpina. O Passo Furka liga as regiões de Gletsch e Rialp, proporcionando um trajeto sinuoso e desafiador, sendo parte da Estrada dos Alpes Suíços. A importância do Passo Furka se dá pelo seu papel crucial nas conexões de transporte nos Alpes, facilitando o acesso entre as diversas localidades. Sua extensão é de cerca de 16 quilômetros. E aqui é o final de um dos maiores glaciares dos Alpes.
O Passo Furka, ou Furka-Pass, como é conhecido em alemão, é um passo rodoviário que culmina a 2.429 metros de altitude no maciço de São Gotardo, Alpes suíços, e permite a ligação entre o Vale do Ródano e Andermatt, no cantão de Uri. Na encosta, a estrada passa próxima ao maior glaciar dos Alpes, o glaciar do Ródano, a nascente do rio Ródano, até Gletsch, que se situa a 1.753 metros. Esse é o maior glaciar dos Alpes suíços. Partindo agora para Lucerna, estamos no topo dos Alpes suíços. Até que tá agradável, calor hoje. Além de sua importância como rota alpina, o Passo Furka também é conhecido por ter sido um cenário icônico do filme Goldfinger, da franquia James Bond, onde uma cena de perseguição foi filmado nessas estradas em 1964. Agora sim, nos caminhos de James Bond, exatamente há 60 anos. Desde então, todos querem fazer o mesmo trajeto de James Bond. 007 contra Goldfinger, 1964.
O Paço é famoso por suas paisagens deslumbrantes, com vistas panorâmicas das montanhas e geleiras ao redor. Durante o inverno, a estrada pode ficar fechada devido às condições climáticas adversas e risco de avalanches, tornando-se um paraíso para os praticantes de esportes de inverno.
E as bandeiras suíças estão presentes por toda parte, mostrando um senso de nacionalismo muito forte. Suíça. Enfim, mesmo com a dificuldade geográfica e os seus acidentes montanhosos, a Suíça consegue ter uma agricultura bastante desenvolvida. Continuando a aventura, saímos do cantão de Valais, estamos no cantão de Uri, seguindo para o cantão de Lucerna, nosso próximo destino.
e muitos lagos de altitude no caminho. Na Suíça, temos 3 línguas basicamente: francês, alemão e italiano, e muitos dialetos nas cidades menores. Isso é a Suíça, um país com 3 idiomas oficiais. Lucerna é uma cidade no centro da Suíça, na parte de língua alemã do país. Lucerna é a capital do Cantão de Lucerna, uma das 13 unidades do país. Com uma população de aproximadamente 82 mil, Lucerna é a cidade mais populosa da Suíça Central. A área urbana da cidade consiste em 19 municípios e cidades com uma população total perto de 220 mil pessoas. Estação Central de Lucerna. Já estamos em Lucerna, Suíça. Cidade grande e muito moderna. E aqui é o portão da cidade histórica. Estação Central de Lucerna. O portão principal. E aqui é o Lago de Lucerna, ou Lago dos Quatro Cantões, que dá origem ao rio Reuss. Lucerna tem sido um destino para os turistas, principalmente devido à sua localização às margens do Lago Lucerna e às margens do rio Reuss, sua origem. E essa antiga ponte da cidade, uma ponte de madeira, existe até hoje. Ponte Kapelbroek, ou Ponte da Capela.
Passeios de barco pelo rio, isso é muito comum aqui na Europa. A largura desse lago, Lago de Lucerna. O nome correto nem me atrevo a falar. E aqui é praticamente o fim da cidade. Muitos restaurantes à beira do lago e uma grande igreja, Igreja de Saint Leudegard. Vou tentar chegar nela. Fica na rua de trás. Hofkirche. Em relação à religião, Lucerna é predominantemente católica. Linda essa igreja na Suíça, Igreja de São Leudegard. E aqui podemos ver a arquitetura típica daqui. Um dos marcos da cidade é a Ponte da Capela, ou Kapelbrug, uma ponte de madeira erguida pela primeira vez no século XIV, em torno do ano 1300. Está em pé até hoje, apesar de alguns incêndios. É a ponte coberta mais antiga de toda a Europa. Ali é a estação central e o portal de onde viemos. Esse é o lado gourmet da cidade. Muitos restaurantes, pubs, onde se come, se bebe um bom vinho suíço. Mais uma grande igreja, Igreja dos Jesuítas. A famosa Torre da Água. Lucerna está localizada na saída do Lago Lucerna, no rio Reuss. Igreja dos Jesuítas, uma igreja barroca em Lucerna. Igreja dos Jesuítas é de 1666. Bem em frente ao rio Reuss. Igreja dos Jesuítas, 1666. Mais uma antiga ponte e o castelo lá em cima. Algumas comportas e eclusas para controlar o nível do lago e a saída do rio Reuss.
mais uma ponte medieval e o castelo Gucci logo em cima. A Speyerbrook, outra ponte coberta com telas barrocas alusivas à Dança da Morte, também chamado de Totentans. Nessa praça podemos ver bem a arquitetura típica dessa região de Lucerna, já que cada região da Suíça tem sua característica própria, seja francesa, alemã ou italiana. Esta é uma região de muita influência alemã. E a gastronomia espetacular. Gastronomia suíça tem a típica, mas é um misto de francês com italiano e alemão. Cidade espetacular. E quando a noite chega, a magia acontece. Lucerna, Suíça. E essa noite de luar para terminar nosso último dia na Suíça. Fantástico, inesquecível. Até a próxima!